Olá, meu irmão querido, meu irmão, meu bom dia a todos vocês. Seja bem-vindo na nossa Sala da Esperança nesta manhã de terça-feira. Que a graça e a paz do nosso querido e bom Deus esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós, aonde você estiver, que a paz do Senhor Jesus possa encher o seu coração de regozijo e de alegria. Neste momento, nós vamos estudar a nossa lição. Eu estou aqui com a minha lição e propriamente eu acredito que você já esteja também aí participando com a sua lição, tá? Ou se você não tem a lição da Escola Sabatina, mas você está também sendo muito abençoado com o vídeo que aparece, que chega diante de você todos os dias aí, né? E você tem a oportunidade de participar. Queridos, eu quero orar com vocês. Nós vamos agora pedir a bênção de Deus para o nosso estudo da nossa lição, que é uma lição muito importante para o nosso aprendizado. Vamos lá? Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã, podermos nos reunirmos outra vez no Espírito de Cristo para ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Nós queremos, ó Pai, agora sermos usados pelo Teu Santo Espírito, que o nosso coração seja cheio do Teu poder, porque nós queremos aprender do Senhor, aprender a Tua palavra, aprender a Tua verdade para o nosso crescimento, para a nossa esperança e para a nossa fé, que ela seja aumentada nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, ingratidão misteriosa. Tá? Nós estamos estudando hoje livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12 até o verso 19. E aqui vem contando para nós, queridos, verdadeiramente sobre a queda de Satanás, ainda quando ele era chamado de anjo de luz ou Lúcifer, né? Quando ele teve que ser expulso, teve que ser removido, né? Do meio dos santos anjos no céu, devido a ele ter desobedecido a Deus, rebeliado contra Deus, e ele fechou o coração e não quis se arrepender. Então, ele não tinha mais lugar ali no reino do céu, porque é um lugar perfeito, né? E ele foi expulso. E aqui, queridos, nesta profecia, né, contra o rei de Tiro, propriamente falando aqui, na verdade, Deus, a fim de que nós possamos ter uma compreensão melhor dos pontos um pouco difícil de compreender, Deus, ele fez muitas comparações, analogias, para facilitar a nossa compreensão. E então aqui nessa profecia, Deus usa, né, o rei de Tiro, que foi um rei poderoso, um rei que tinha muitas riquezas, muito ouro, pedras preciosas, né? E então, queridos, chegou um momento que ele fechou o seu coração para Deus, fechou o seu coração para aquilo que era a vontade de Deus, e então ele deixou que a preciosidade, né, do acúmulo dos seus bens e de muitas pedras preciosas que havia ali no seu trono, como também o muito ouro puro, ele deixou que tudo isso, né, ocupasse o seu coração em vez de adorar a Deus. Tá? E é por isso que Deus usa esse termo, Deus usa aqui a história desse rei, a fim de que a nossa compreensão com relação, queridos, como era a vida de Lúcifer ali no céu, né? E como ele deixou que tudo também viesse a ocupar o seu coração com todo o egoísmo,
em se achar o poderoso, muito capaz, muito cheio de si, né? Digno, achava ele de ser adorado. Né? Por isso Deus fez aqui essa dupla aplicação. Ok? A nossa lição vem dizendo, queridos, que diz assim, uma declaração crucial no relato se encontra, né, como eu falei para vocês em Ezequiel 28, nesse capítulo do verso 15, mostrando para nós como era a vida de Lúcifer, né, quando ele ainda estava lá no céu e ainda não tinha sido expulso do céu. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para ele decidir. Ele tinha livre arbítrio de escolha para decidir entre o bem e o mal, para decidir em adorar a Deus ou não adorar a Deus, em servir e guardar a lei de Deus ou desobedecer e quebrar a aliança com Deus. Então ele tinha esse direito, assim como eu tenho, como você tem, tá? Deus nos criou desta maneira, né? Com esse livre arbítrio de escolha, tá? E era assim a vida de Lúcifer, né? A perfeição de Lúcifer incluía, né, esse potencial para o mal. Tá? Ele poderia escolher o mal. Tá? Aí surge uma pergunta, mas como que ele poderia escolher o mal se o mal não existia? Ele já conhecia o mal? Claro que ele não conhecia, mas a decisão de não servir a Deus, não adorar a Deus, tá? A decisão, né, de se afastar de Deus, automaticamente ele estaria gerando dentro de si o mal, servindo ao mal. Tá? Porque Deus é o bem, porque Deus é vida, porque Deus é luz, porque Deus é amor, e o contrário de tudo isso aí é maldade, é mal, né? É pecado, é transgressão, é iniquidade. E foi exatamente isso que ele escolheu. Muito bem. Conta aqui para nós, queridos, que essa realidade histórica se tornou uma analogia para descrever a queda de Lúcifer nas cortes celestiais. Tá? Assim, o rei de Tiro, um ser humano que vivia no coração dos mares, passou a representar um querubim, que foi ungido e vivia no Éden, jardim de Deus e no Monte Santo. Tá? O rei de Tiro, ele vivia cercado de muitos bens, muito benefício. Ele tinha uma vida regrada de muitas felicidades. Mas ele abandonou o conhecimento de Deus, o servir a Deus, o adorar a Deus, tá? As bênçãos de Deus que eram derramadas sobre o seu trono, tudo por causa da belezura, da beleza de tudo que era precioso que ele tinha à sua disposição. E foi por isso que Deus fez essa analogia, né, comparando como era também Lúcifer, né, ali no céu, no trono de Deus, tá? Como nós vimos na lição de ontem, que ele era o regente do coral angelical, né? Ele assistia no trono de Deus, tá? E, queridos, chegou um momento que ele exaltou o coração. Ele deixou que o seu orgulho tomasse conta do seu coração. E então ele começou, como diz a palavra de Deus, a se exaltar de tal maneira que ele queria, em vez de adorar a Deus, ser adorado, né, pela corte angelical. E quando nós lemos aqui, queridos, nós podemos perceber exatamente na leitura como ele deixou o coração transbordar,
né? Do orgulho, né? De se exaltar a si mesmo de tal maneira que ele começou a mercadejar o nome de Deus, né? Com a sua malignidade maldosa, né? Manchando o nome de Deus, ou tentando manchar o nome de Deus como um Deus tirano, como um Deus, um Deus que ele queria, né, somente adoração, né, um Deus que era corrupto, que ele abençoava, né, para ser adorado, e era obrigatório todos os anjos adoraram a Deus. Então, queridos, ele começou a andar por todos os mundos, tá? Mercadejando de forma falsa o nome de Deus. Queridos, muitas vezes nós também fazemos isso ou conhecemos alguém, né, que gosta de falar mal da vida alheia, né, sai para aqui, sai para ali, anda para todos os lugares. Por onde essa pessoa anda, ele fala mal do irmão, fala mal do líder da igreja, fala mal do pastor da igreja, dos irmãos da igreja. Tem pessoas assim, infelizmente, que deixa ser usado pelo inimigo. Isso começou com Satanás. Tá? Ele andou por todos os mundos, todo o universo, falando mal de Deus, fofocando com o nome de Deus. De tal maneira, queridos, que Deus passou a ser agora uma pessoa suspeita. Será que Deus estava falando a verdade ou será que Deus realmente era aquilo que Lúcifer estava dizendo? Tá? E mais ainda, como nós vimos na lição de ontem, ele guerreou contra Jesus e contra os anjos, né, que não se rebeliou com ele. E chegou um momento, né, neste conflito, nesta guerra, que ele teve que ser expulso, tá? E ele foi expulso, aonde ele veio parar? Exatamente aqui na nossa terra, no nosso planeta, na nossa moradia. E tudo que nós presenciamos hoje, queridos, o mal que existe, a morte que existe, a enfermidade que existe, a doença que existe, o acidente que existe, enfim, tudo aquilo que é ruim, que traz tristeza ao nosso coração, que destrói a quem nós amamos, tudo isso vem exatamente do originador do mal, que é o próprio Satanás. Porque ele está aqui nesta terra, no planeta Terra, e ele faz tudo para trazer aquilo que é ruim, aquilo que traz tristeza, aquilo que machuca o seu coração. Ele faz tudo para que você seja uma pessoa infeliz, para que você não tenha paz, para que você não tenha alegria. Tudo isso vem dele. Porque ele desobedeceu a Deus, transgrediu a lei de Deus, queridos, e ele não se arrependeu do seu mal, ele teve que ser expulso. Aqui o relato bíblico vem mostrando para nós, queridos, que Deus preparou um fogo para consumir para sempre, né? Eu vou até ler aqui o último verso do nosso texto aqui, que é o verso 19, tá? Que diz assim, o verso 19 diz, verso 19, isso, diz assim, olha, todos os que o conhecem entre os povos se espanta por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Queridos, Satanás, com a sua maldade, ele é um objeto de espanto, de medo, de terror, tá? Mas Deus vai destruir o mal deste mundo. Deus vai limpar o mal deste mundo.
Deus vai reconstruir esse mundo, um novo Éden, o novo jardim, quando no princípio foi criado com perfeição. E diz aqui o verso 19, queridos, que do capítulo 28 de Ezequiel, que Deus ele vai destruir Satanás porque ele vai deixar de existir para sempre. Mas você e eu não podemos ser destruídos junto com ele, porque Jesus morreu por você, porque Jesus morreu por mim. Jesus quer você e eu no reino da glória, no reino dos céus. No mesmo lugar aonde Lúcifer ele estava, Jesus quer levar você para lá. Jesus quer me levar também para lá, lá para o reino dos céus, de onde ele rejeitou, de onde ele transgrediu os princípios de Deus. Queridos, de onde ele inventou tudo que era mal e ele teve que ser expulso. Deus quer me levar para lá e Deus quer levar você também. Então, meus amados, eu oro a Deus para que esse dia chegue, para que esse dia se apresse, porque o mal que existe à nossa volta, queridos, é insuportável. Não dá para vivermos tanto tempo mais presenciando o mal, tanta coisa ruim. E tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa que um ser perfeito criado por Deus, Lúcifer, ele se rebeliou, ele desobedeceu a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós. Que realmente nós possamos, queridos, estarmos cada dia seguros nas mãos de Cristo Jesus, para não cairmos nas ciladas do inimigo de Deus, porque tudo que ele quer é destruir a sua vida, é destruir a minha vida. Ele não quer que você ocupe o lugar onde ele estava lá no reino dos céus. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos na nossa sala da esperança para mais um estudo da palavra de Deus. E você é o meu convidado, não falte. Até logo.